Pera aí, gente. Gente, eu tenho uma profecia aqui pra falar. Um espírito veio aqui e pediu pra que eu falasse. Olha. Eis que vem. Eis que o cavaleiro vem. Eis que os cavalos vermelhos estão vindo. Se preparem, ó povo incrédulo. Lembra dos 7 anos de vaca magra? Lembra? O discípulo José deixou claro que se tivéssemos fé e se guardássemos os alimentos, a vaca gorda depois chegaria. Mas o que chama a minha atenção é que ainda as pessoas estão dormindo no fundo, lá no fundo do soninho, um sono profundo e tá difícil de acordar. Eis que daqueles lá de cima, que eu creio, gente, que ele tá falando da China ou do Japão, traga uma doença misteriosa, sem cura, altamente infecciosa. E quando vocês pensarem que tudo se acalmou, essa doença, ela vem porque uma das taças será derramadas. E é a taça das doenças que se espalham como pragas. E quando isso acontecer, os jornais vão noticiar com a seguinte frase: cientistas já não sabem mais o que fazer. A natureza em descontrole. Doenças antibióticos já não fazem mais efeito. No entanto, vocês também verão que as pessoas, os humanos criados por o Senhor, vão se caracterizar como robôs dentro da matriz. Agirão como robôs, robôs feitos em laboratório. Tudo substituído. O ser humano substituído, eis que vem. Eis que a trombeta vai tocar. Uma já tocou. Vocês verão carros voadores. Nossa, Chay, mas como? Sim. A tecnologia nos últimos dias vai estar camuflada de boas intenções. Vocês vão ver casas sendo construídas embaixo da água da terra para refúgio do que está por vir. Em um país tocará um sinal de alerta. Muitos ranger de dentes, lágrimas. Eu vejo uma doença que envolve o cérebro e que ataca os jovens. Que deixa os jovens com esquecimento e que mexe com a massa cinzenta da cabeça. Não sei dizer o nome nem como que é, mas esse espírito ele fala assim. Mas o bom é que ele me fala: eis que vem o consolador da tua alma. Não se desanima. O consolador da tua alma, ele está dentro do teu coração. Apenas testando a fé. Não é para temer,
é para aumentar a fé. Uma fé move montanhas. E agora eu te pergunto, qual é o tamanho da tua fé, da tua solidariedade? Eu vejo na minha visão o sol. E de encontro do sol, pelo menos eu consigo decifrar, tá, gente? Como o sol. Porque ele, pra mim, é uma coisa muito forte amarela, então eu simbolizo como o sol. Ele derrete. E de encontro do sol, um grande meteoro, aonde se vê os pedaços em algum lugar na Terra. O que está por vir pode ficar oculto por um tempo, depois não mais. Mas a notícia boa é que as nações vão se ajoelhar perante o Senhor. Vão admitir que só Ele é Deus. E só Ele é o Senhor. O templo para adorar a besta está quase ficando pronto. E pasmem vocês, tem gente que vai ser enganado, pois os falsos profetas até sinal no céu poderão fazer para vocês acreditar. Mas eu digo, se você tiver fé, será salvo tu e tua casa. E não adianta correr. Não tem para onde correr. Deus, Ele vai usar os loucos para confundir os sábios. Muitas modinhas virão. O próximo ataque vai vir da onde? Presta atenção. Eu falei da trend. Nós que acreditamos em Jesus Cristo vamos ser sacrificados. É isso que vai acontecer. Reparem esse nome Índia. E vocês aguardem as notícias nos próximos dias. Se eu pudesse falar aqui abertamente o que o Senhor está me mostrando, eu falaria. Mas eu não tenho essa liberdade. Nós estamos num país laico, mas nós estamos em um país que a gente precisa ter limites. O moço da tecnologia. Prestem atenção no que ele vai fazer. Mais ou menos daqui uns 2, 4 meses. Prestem atenção. O homem vai querer passar por cima de Deus. O homem, ele vai querer ter a chave da vida e da morte. Mas não. É só Deus. E vocês lembram do que eu falo para vocês há uns 2 anos atrás, que vai ter uma imagem. Eu vou explicar essa imagem que eu vejo, tá? É como se fosse uma mulher, um corpo feminino, com várias cabeças de cobra, e as pessoas cultuam isso. Vocês vão ver essa imagem e vocês vão lembrar claramente de mim. Então, assim, o que eu quero dizer pra ti, que Deus tocou muito no meu coração. Gente, tá vindo uma pandemia, que eu já falei pra vocês e já venho alertando, que vai nos isolar, que vai levar muitas pessoas, só que eu não quero, em nome de Jesus, que pessoas da minha família, da tua família sejam levadas. Por que eu vim alertando vocês? Por que eu vinha dizendo, gente, guarde alimentos, vai ficar muito caro, como diz, os alimentos, os mercados vão fechar, o comércio vai fechar. Credo, Chay, você fala coisa ruim. Mas eu falei um monte de coisa boa agora aqui pra vocês.
Eu falei para dizer para vocês que se vocês se apegarem com Deus, Deus ele dá o livramento, gente. Lázaro, por exemplo. Lázaro, Deus disse: Lázaro, remove a tua pedra, meu querido, e sai para fora. Não foi assim que Deus fez? Então, olha, gente, se Deus tá me usando para falar para ti isso, olha para ti. Esquece, seja um pouco arrogante agora. Esquece o resto. Esquece o mundo, de verdade. Cuida da tua saúde. Se alimenta. Então, eu preparei vocês. Eu tô preparando vocês. Porque Deus me deu essa missão e eu tô aqui. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês querem que eu diga pra vocês que não vai vir esse negócio aí e que vocês se lá? É isso que vocês querem que eu diga? Olha, gente, tá tudo bem, vocês vão tudo ganhar na Mega Sena e eu vou passar os números e nós vamos ficar todos milionários e se for, desculpa a palavra, Não, gente, quando a gente tá num leito de cama de hospital, o nosso dinheiro não vale de nada. Cuida da tua igreja. Cuida da tua saúde mental. Como é que eu cuido da minha saúde mental, chefe? Faz terapia. Busca uma igreja. Alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito, criatura. Se eu falar pra você, gente, tá vindo uma pandemia, a gente vai ficar isolado, a gente vai usar máscara de novo. E eu já falei há um tempo atrás que eu não via só a máscara, eu via como se fosse uma... Como é que eu posso explicar pra vocês? Era tipo uma bolsinha de colostomia aqui do lado, mas era para a parte respiratória, não era bem bolsa de colostomia, era uma outra coisa que eu não sabia identificar. Vocês vão acreditar? Ai, meu Deus, mas tá nas mídias. Gente, não tá nas mídias, eu tô falando isso há um tempo já. Então, olha só. Não é só de comida que a gente tem que se alimentar. É da palavra. E outra coisa, essa pandemia, presta atenção no que eu vou falar. Vocês acham que surgiu só agora? Do nada, eles decidiram botar um monte de matéria e dizer que tá se alastrando. Ai, gente, por favor, né? Por favor, que tá no céu, abrem os olhos de vocês. É engraçado que as coisas começam a enfeiar do nada. Gente, como que vocês não enxergam o que tá aqui, ó, na ponta do nariz de vocês? Só que daí as pessoas deixam pra orar só agora. Elas deixam pra orar só agora que a coisa tá pegando fogo. Eu venho falando dia após dia. Dia após dia. Sempre aqui com vocês. Dizendo que orem. Eu, gente, tô sendo os olhos de vocês. Eu tô fazendo vocês enxergar. Eu tô conectando vocês com Deus. Eu tô dizendo, olha, eu sei que a coisa tá feia, né, gente? Mas a gente não precisa se A gente pode até passar pelo fogo, mas o fogo não vai nos queimar. A gente precisa passar pela água e ela não vai nos afogar. Então eu quero, gente, que vocês prestem atenção referente a como que a gente vai se precaver. Como que a gente pode se precaver do que tá vindo. Então, assim, tá vindo esta pandemia. Eu preciso que vocês entendam que essa do eles estão falando agora não surgiu de agora, gente. Não sejam inocentes, pelo amor da Virgem. Não tá surgindo agora. A gente aqui no Brasil que é o último a saber. É isso que acontece. Então, eu queria que você
Prestar atenção nos dias, como os dias estão correndo rápido. Como eu sempre falo pra vocês, as datas comemorativas, elas já não são mais tão comemorativas assim. Afinal, depois do que todo mundo ficou meio parece. E tá certo, porque olha quantas perdas. Os natais, o ano novo não é mais o mesmo. E vocês acham que isso é normal? Então, desculpa eu ter alugado um triplex na tua cabeça hoje, mas eu queria muito que vocês abrissem os olhos de vocês para Deus. Hoje eu quero que tu faça um elo com Deus e que ninguém mais desfaça. Então eu vou passar uma atividade para vocês aqui. Eu quero que hoje, antes de dormir, você peça para Deus falar contigo e você peça que conta para Ele o que tu sente e tu peça para Ele te mostrar a verdade. Pede para Ele, fala assim: Deus, olha, tá tudo muito confuso, fala comigo. Mostra para mim o que tá acontecendo e como que eu posso me prevenir. Aí sim, Deus, Ele vai te mostrar. E eu quero focar em vocês, em avisar, em mostrar. Então, esse tá vindo, gente, é oração. Oração. Vocês não acham que às vezes eu falo pro meu marido: nossa, tô tendo uma visão, que coisa ruim, assim, sabe? E às vezes eu esqueço e deixo passar, porque o tempo inteiro eu consigo ver o que vai acontecer em São Paulo, eu consigo ver o que vai acontecer em Curitiba, eu tenho todo um cronograma do que eu sei, e vocês acham que pra mim é fácil? Só que as pessoas parecem que estão cegas, vocês não têm essa sensação, porque eu tenho? Hoje vale mais. Olha, nem vou dizer pra não me incomodar, porque não é assim, gente. Como eu disse, eu não sou perfeita. E quanto mais eu falar do amor de Deus, mais eu vou ser perseguida. Eu sei que vai ser assim. Então, eu queria dizer pra ti que a partir de hoje, a tua missão aqui na Terra é orar pela tua família e por você. Não precisa orar por mim se não quer. Eu oro por vocês, mas se vocês não querem, orem por vocês pelo menos. Sem medo, sem pavor, sem nada. Com amor. Muito obrigado, Deus, por estar na minha vida. Sinta-se honrado, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Desculpa eu estar com essa voz terrível hoje, porque realmente, gente, aqui em Erechim foi para 1 grau, para 30 graus, e acaba que a gente fica bem atacada mesmo. Ainda mais quando a nossa imunidade tá baixa. Por isso que é importante comer bem, se alimentar bem. Certo? Um beijo e aguardo vocês depois. E toda vez que você se sentir mal, que você se sentir ruim, pega o início que a gente fala de Deus, reflita, para o que tu tá fazendo, desacelera o teu dia e fala com Deus. Independente do que as pessoas pensam de você, isso é problema delas. O importante é o que Deus pensa de você e as tuas obras com os teus irmãos, tá bom? Um beijo e até amanhã.